Bom, a partir de hoje eu vou resolver várias questões do Enem. Vamos começar com as questões do Enem de 2013, do caderno amarelo. Questão 69 do Enem de 2013, do caderno amarelo. Diz o seguinte: para serrar ossos e carnes congelados, um açougueiro utiliza uma serra de fita que possui 3 polias e um motor, como mostra a figura. O equipamento pode ser montado de duas formas diferentes, P e Q. Por questão de segurança, é necessário que a serra possua menor velocidade linear. Por qual montagem o açougueiro deve optar e qual a justificativa desta opção? Item A, pela montagem Q, pois as polias 1 e 3 giram com velocidades lineares iguais em pontos periféricos e a que tiver maior raio terá menor frequência. Pela montagem Q, no item B, pois as polias 1 e 3 giram com frequências iguais e a que tiver maior raio terá menor velocidade linear em um ponto periférico. Item C, montagem P, pois as polias 2 e 3 giram com frequências diferentes e a que tiver maior raio terá menor velocidade linear em um ponto periférico. Pela montagem do item D, montagem P, pois as polias 1 e 2 giram com diferentes velocidades lineares em pontos periféricos, e a que tiver menor raio terá maior frequência. E item E, pela montagem Q, pois as polias 2 e 3 giram com diferentes velocidades lineares em pontos periféricos, e a que tiver maior raio terá menor frequência. Então, são vários itens colocados aqui, e nós vamos assim analisar qual é o item que responde à questão. Mas observe que, por questão de segurança, é necessário escolher a montagem que apresenta menor velocidade linear. Então, vamos primeiro partir em busca dessa montagem. Bom, para isso, é preciso observar o seguinte. Antes de resolver o problema, vamos conhecer um pouco da teoria. Bom, é importante você conhecer o seguinte, que para pontos periféricos de duas polias associadas, como na figura mostrada a seguir, a velocidade linear é a mesma, porque cada ponto da borda de uma das polias percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, devido à ligação dessas polias com a correia. Então, a velocidade de um dos pontos da borda da polia, a velocidade linear é dada por ΔS por ΔT, e na outra também ΔS2 por ΔT. Como no mesmo intervalo de tempo elas percorrem distâncias iguais, as bordas, portanto as velocidades lineares são iguais. Então, para esse tipo de associação, as velocidades lineares são iguais. Por outro lado, a velocidade é dada por ômega vezes r, e assim eu posso escrever ômega 1 R1 igual a ômega 2 R2. Né? Já que as velocidades são iguais, eu posso assim usar essa expressão. Assim, em função da frequência, nós sabemos que a velocidade angular pode ser calculada multiplicando 2π vezes a frequência, simplificando 2π, então a gente encontra também essa relação de frequência e raios. O que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer que quanto maior for o raio, né, menor será a frequência do sistema. Então, por exemplo, essa polia daqui, ela tem uma frequência maior, porque tem um raio menor, do que essa daqui. Bom, agora se as polias têm eixos comuns, como essa figura, elas são duas polias que têm eixos iguais. Neste caso, elas giram com a mesma frequência angular. Quando uma der uma volta, percorrer um ângulo aí de 360 graus, a outra também o fará. Portanto, as suas velocidades lineares não são iguais. Elas são diretamente proporcionais aos seus respectivos raios, já que a velocidade é ômega-r, já que elas têm a mesma velocidade angular, então os raios é que vão definir assim, a diferença de velocidade entre elas, velocidades lineares. Bom, então a gente precisa sim saber um pouco dessa teoria para responder a questão. Então, agora vamos voltar ao problema. Observe as montagens P e Q no problema. Então, se você observar, nota-se que a montagem Q tem a menor velocidade linear.
Vamos provar isso. Então, nós vamos ficar com a montagem Q. Mas antes de ficar com a montagem Q, vamos provar que, de fato, tem a menor velocidade, ela tem a menor velocidade linear. Então, está aqui as duas montagens. Montagem P e a montagem Q. Perceba, pessoal, que as polias 2, né, e 3 de uma mesma montagem têm velocidades angulares iguais. Por quê? Porque seus eixos são comuns, coincidem. Então, nessa montagem ou nessa, elas têm velocidades angulares iguais. Mas não quer dizer que a velocidade angular da polia 3 seja igual à da polia 3 aqui na montagem Q. Isso não é verdade. Bom, então, isso significa, pessoal, dizer que a velocidade linear nessas montagens é tanto maior quanto maior for o raio. Portanto, por exemplo, a velocidade linear aqui da polia 3 é maior do que da polia 2, a velocidade linear. O mesmo acontece aqui. Tá? Então, é isso que eu vou colocar. Em P, aqui nessa montagem em P, a velocidade linear da serra, que aqui no caso é representada aqui pela polia 3, é maior que a da polia 2, né? Já que a velocidade nesse caso é diretamente proporcional ao raio, quando as velocidades angulares são iguais. Então, a velocidade de P, no caso aqui da serra, nessa montagem P, é igual à velocidade da polia 3, da montagem P, que é maior do que a velocidade da polia 2 na montagem P, né? Bom, em Q ocorre o contrário, ou seja, a velocidade da serra, que é representada aqui pela polia 2, é menor do que a velocidade na polia 3, nessa montagem Q, que é representada aqui. Ela é menor porque ela tem um raio menor, né? Então, isso é verdadeiro. Mas nós não temos ainda como decidir qual das duas montagens vai nos dar a menor velocidade linear, se é esta ou se é esta daqui. Bom, para isso, pessoal, a gente vai analisar a questão do motor. Note que todas estão ligadas ao mesmo motor. Então, como o motor, que é representado aqui pela polia 1, está conectado nas polias 2 aqui na montagem P e 3 aqui no caso na montagem Q, nós devemos, pessoal, observar que essas polias, a polia 2 aqui, ó, e a polia 3 aqui representado, elas têm as mesmas velocidades lineares. Por que isso é verdade? É lógico, pois nesse caso aí observe que elas coincidem com a do motor, né? Essas velocidades lineares, porque o motor é o mesmo e trabalha com a mesma frequência nas duas situações. E esse motor está conectado a essas polias, no caso a polia 2 e a polia 3, na montagem Q, por correias. E nós já vimos que quando isso acontece, as velocidades lineares são iguais. Portanto, eu posso dizer que a velocidade da polia 2, né, é igual à velocidade linear da polia 3 aqui na montagem Q, aqui representado. E nós sabemos que a velocidade da polia 3, que ela é maior, né, do que a velocidade aqui no caso da fita, aqui da montagem Q, velocidade linear, já que nós sabemos porque isso é verdade, porque quanto maior o raio, maior é a velocidade linear quando as velocidades angulares são iguais, como nós vimos no slide anterior. Bom, agora sim, pessoal, a gente pode comparar esse resultado, né, com esses resultados daqui. Bom, como? De que forma? Como a velocidade de P, no caso aqui da montagem P, é maior do que a velocidade da polia 2, né, 2P, já que ela tem um raio maior. E por outro lado, a gente sabe também que a velocidade 2P, ou seja, a velocidade aqui de 2P, no caso aqui, é maior do que a velocidade em Q, né? Como nós já tínhamos descoberto aqui, ó, colocado aqui. Então a gente conclui que a velocidade da fita em P é maior do que a velocidade da fita em Q. Ou seja, a serra de fita na montagem Q, ela tem uma velocidade menor do que a serra de fita na montagem P,
por isso nós vamos optar pela montagem Q, tá? Sem o uso da matemática, apenas explorando aí a questão da teoria anterior. Muito bem, agora vamos responder a questão. Bom, do que foi colocado anteriormente, nós podemos concluir que a resposta para esta questão só pode ser o item A, o item B ou o item E, que apresentam a montagem Q como a que tem menor velocidade linear. Vamos analisar cada um desses itens. Vamos começar com o item A. Bom, o item A faz a opção pela montagem Q, o que já está correto. Agora, vamos observar a informação que ele traz aqui. Ele diz que a montagem Q é a que nós devemos escolher, pois as polias 1 e 3, colocadas aqui, polia 1 e a polia 3, giram com velocidades lineares iguais em pontos periféricos, e a que tiver maior raio terá menor frequência. Ora, é exatamente isso que discutimos no início. Para pontos periféricos, de duas polias associadas por uma correia, ligadas por uma correia, elas têm velocidades lineares iguais. E a que tiver maior raio terá menor frequência, né? A frequência é maior para aquela que tiver o menor raio. Portanto, esta é a afirmação correta, este é o item, esta é a resposta desta questão. Vamos investigar também os outros itens. O item B acerta na montagem, a montagem Q, mas está errado. Por quê? Vamos verificar a informação que é colocada. É dito assim, pois as polias 1 e 3, vistas aqui, né, elas giram, segundo o item, com frequências iguais. Bom, isso está errado, né? Elas não giram com frequências iguais. Já vimos que quanto menor o raio, maior é a frequência. A polia 1 é que tem frequência maior. E a que tiver maior raio terá menor velocidade linear, de forma alguma. Como elas estão ligadas por uma correia, elas têm a mesma velocidade linear em pontos periféricos. Então, esse item está errado. O item E, colocado aqui, diz que a montagem Q. Isso está correto. Mas ele traz a seguinte informação. Pois as polias 2 e 3, nessa montagem aqui, 2 e 3, giram com diferentes velocidades lineares em pontos periféricos. Bom, é verdade, elas giram com diferentes velocidades lineares em pontos periféricos. Por quê? Porque elas estão ligadas a um mesmo eixo. O eixo é comum. Logo, elas têm diferentes velocidades lineares. E também ele traz a informação de que a que tiver maior raio, no caso aqui a polia 3, terá menor frequência. De forma alguma, nós já vimos que duas polias ligadas por um mesmo eixo, elas terão a mesma frequência. Portanto, o erro está aqui em dizer que elas terão, que a que tiver maior raio terá menor frequência. Então, isso aqui está errado. Na realidade, as polias 2 e 3 têm as mesmas frequências. Portanto, está aí a resposta desta questão.